Alerj Entrevista está de volta hoje conversando com o deputado Wanderson Nogueira. Deputado, o bloco anterior a gente encerrou falando sobre os seminários que vão discutir o Supera Rio, e isso também é uma forma de política participativa que é uma das propostas do seu mandato. Mas além desses seminários, o senhor também tem a questão do gabinete itinerante e as emendas participativas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem o que a gente chama de gabinete itinerante dentro da marca do mandato, que é o ouvir para realizar. Ir ao encontro das pessoas, não esperar que elas venham até nós, né? Então, nesse sentido, nosso gabinete itinerante roda os municípios, principalmente da região serrana, onde é a minha base, né, e onde eu moro, e lá colhe propostas, ouve críticas, tem esse contato permanente com a população. Acoplado ao gabinete itinerante, eu realizo também o deputado porta em porta, onde o gabinete itinerante fica fixo numa praça, num local de mais fácil acesso, e a minha equipe vai de porta em porta, de casa em casa, fazer pesquisa com as pessoas. Olha, o que está ruim, o que está bom, o que você acha que tem que melhorar. Se tem alguma ideia, né, de projeto de lei, o deputado porta em porta também tem se demonstrado um grande sucesso, onde a gente já visitou aí milhares e milhares de casas ao longo desse período. E como é que é feita a divulgação desse trabalho? Como é que a população sabe onde o gabinete itinerante vai estar, por exemplo, na semana que vem? Isso, a gente divulga no nosso site pessoal e nas nossas redes sociais, onde as pessoas podem estar acompanhando sempre, wandersnogueira.com.br. Além disso, a gente colhe esses dados, né, faz as demandas, claro que sempre de natureza coletiva, aquilo que é individual para si, a própria equipe já explica, olha, esse não é o nosso jeito de trabalhar, é outra forma, e dá uma aula também de política, né, de como que a gente deve pensar como sociedade, como coletivo. Nesse sentido, a gente também cumpre a nossa tarefa, que acho que é uma tarefa do deputado, é uma tarefa do deputado explicar suas funções. Olha, isso não é função do deputado, isso é função do prefeito, isso é função do vereador, do deputado federal. Porque para a população às vezes é difícil, né, ter esse alcance, porque são muitas peculiaridades mesmo, né? O que cabe ao executivo municipal, ao executivo estadual, ao legislativo também, né, das duas esferas, é um pouco complicado, é mais fácil quando a gente explica, e aí a população pode trazer a demanda efetiva. Exatamente. Que pode ser ajudada pelo parlamento. E né? fazer o seu julgamento de forma mais criteriosa. Mas a falha é dos próprios políticos, né? Porque em época de eleição promete aquilo que não pode cumprir, aquilo que não é de sua alçada, e aí naturalmente confunde as pessoas, e a gente precisa realmente fazer uma educação política para todos. Nesse sentido, além do gabinete itinerante deputado porta em porta, as emendas participativas, cada deputado estadual, isso varia de ano a ano, né, tem direito a um X valor para colocar como um braço como se fosse um braço executivo do parlamentar. E como que a gente faz? Colhidas essas demandas de gabinete itinerante e deputado porta em porta, a gente elenca lá as 10 mais importantes e as pessoas vão para urnas montadas na cidade ou nas cidades e escolhem lá onde elas querem que o recurso seja aplicado. Aquela que tem mais votos é a que a gente indica no orçamento anual, onde deve ser aplicado aquele recurso por decisão da população. Eu acredito que a democracia é o melhor formato que existe. Não se inventou até hoje, e a gente já está falando aí de milhares e milhares, alguns mil anos, né? Não se inventou um formato melhor do que o da democracia. A democracia, ela tem suas falhas e por isso mesmo ela precisa constantemente ser aprimorada. A democracia é o retrato de nós mesmos, da sociedade. Então eu acho que a gente precisa de uma evolução, né? E onde está a grande evolução do sistema político? Sai de uma democracia que é meramente representativa para uma democracia que seja participativa. Tornar todos parte. Tornar e fazer com que as pessoas possam se reconhecer ali dentro, se responsabilizar, mas a gente só pode ser responsabilizado daquilo que a gente tem poder de decidir. Quanto mais as pessoas participam e cobram, melhor o funcionamento, né? Exatamente. E daí vem o Parlamento Juvenil, né? Que eu sou completamente apaixonado por esse projeto, justamente porque se as nossas gerações anteriores falharam, não vão permitir que as futuras continuem falhando. Esse é um projeto que já vai para a 10ª edição aqui na Alerj. Esse ano o senhor é o coordenador do Parlamento Juvenil. É um projeto em que jovens do estado todo, das escolas estaduais, públicas estaduais, participam atuando como parlamentares mesmo, né? Vão vivenciar o dia a dia do Parlamento Fluminense,
propor projetos, discussões na casa, audiências públicas. É como o senhor falou, é para motivar a população a participar mesmo, né, dessa política estadual. Quando ela me chama de senhor, rapaz, eu deixo de me sentir um parlamentar juvenil, viu? Porque às vezes eu me sinto parlamentar juvenil. Aliás, as pessoas veem a carinha assim de 30 anos, né? Falam assim, você é deputado? Né? Falo, sou deputado, quase parlamentar juvenil. Mas brincadeiras à parte, o Parlamento Juvenil, ele vai para a sua 10ª edição e aí pede realmente uma programação, né, que seja também histórica à altura dessa 10ª edição. O Parlamento Juvenil tem por objetivo aproximar o jovem da política e demonstrar que já na juventude, né, essa inquietação que é própria do jovem, Che Guevara já dizia que ser jovem e não ser revolucionário é no mínimo uma contradição genética. E é isso mesmo. Então aproveitar essa ansiedade, essa vontade do jovem de mudar e motivá-lo realmente a demonstrar, olha, você sim é um fator de mudança não só para si, mas para a sociedade. E aí a gente quebra aquela lógica que é muito disparada por boa parte da mídia, do judiciário, de que a política é algo ruim, né? De que a política não vale a pena, gente. A política, ela está presente em tudo nas nossas vidas. Nós somos seres políticos. E renegar a política é renegar a si mesmo e renegar a esperança de uma vida em sociedade, em coletividade. E até quem diz que odeia a política está fazendo política, Está fazendo né? política, ou aquele sujeito que fala, eu não voto em ninguém, porque aí eu não me sinto responsável. Você é responsável até mais porque você é omisso, né? Então, todos nós somos seres políticos, e aí se filosofasse um pouco mais, acho que dentro da gente existe uma dualidade, né? E nessa dualidade há uma discussão interna, que isso é fazer política. Política é a arte do convencimento, política é a arte de você trabalhar para aquilo que você acredita. Então a gente planta essa semente nesses jovens, que vão se tornar vereadores, deputados federais, estaduais, presidentes, que sejam, mas não é o objetivo torná-los isso. O objetivo é que eles possam ser cidadãos que possam estar participando efetivamente da sociedade, indicando caminhos e demonstrando que o futuro não pode ser essa coisa longínqua, que o futuro começa no presente através de nossas atitudes. E como é que os alunos interessados podem participar desse programa? Como é que eles devem se inscrever, concorrer a essa eleição também ao Parlamento Juvenil? Nesse ano a gente tem um desafio gigantesco, porque a 9ª edição, que foi a primeira que eu coordenei, foi dita pelos próprios parlamentares juvenis como a melhor edição da história do Parlamento Juvenil. Superar a 9ª edição é o nosso grande desafio e vamos tentar fazer essa superação. Já começa pela forma de inscrição, né? A inscrição é completamente online, numa plataforma que é absolutamente interativa. No ano passado eu chamo eles de deputados constituintes porque nós mudamos a lei do Parlamento Juvenil adequando às novas realidades. Porque eu vou passar, amanhã é outro coordenador, então a gente precisa fazer com que o Parlamento Juvenil tenha a sobrevida necessária e que possa ter as conquistas já asseguradas. E a gente assegurou isso por lei. Então, as inscrições são online. Posterior às inscrições online, acontecem 3 partes das eleições. Primeiro turno dentro das próprias escolas, o segundo turno na cidade e num terceiro turno, eventualmente, para casos de necessidade de eleições suplementares. Posterior a isso, eles têm capacitação online pela primeira vez, capacitação presencial para preparar os projetos de lei e a semana de culminância de 20 a 26 de novembro. Na programação, a gente mantém os cursos para ajudar na capacitação profissional dessas meninas e desses meninos. Incluímos nesse ano a questão, mantivemos os passeios culturais. Olha, é tão bonito, porque muitas dessas crianças nunca pisaram na praia, né? Nunca pisaram na areia. E você vê a felicidade deles de ir ao Cristo Redentor. Esse ano vamos levar ao Museu do Amanhã. Isso realmente... E eles escolheram até o Museu do Amanhã, porque a gente fez uma consulta pública também pelas redes sociais. Do que interessava do que mais. eles gostariam de fazer na programação. O Museu do Amanhã foi o grande campeão. Incluímos o Museu do Amanhã. Visitas a projetos sociais, onde vamos dividir em 3 grupos, eles vão poder partilhar essas experiências. E unindo as comemorações dos 90 anos do Palácio Tiradentes à 10ª edição do Parlamento Juvenil, nesse ano tem a Cápsula do Tempo, onde eles vão falar sobre democracia, sobre a vida hoje, e essa Cápsula do Tempo que ficará no Palácio Tiradentes só será aberta quando esse palácio completar 100 anos e o Parlamento Juvenil, se Deus quiser, estiver na sua 20ª edição. Então vamos trazê-los de volta para fazer essa conexão realmente de presente, história, que realmente acontece, a história acontece todo dia. Ainda no processo de inscrições desse ano, lembrando que é de 14 a 17 anos, apenas alunos da rede estadual de ensino. Para acoplar outros alunos, porque só podem ser votados de 14 a 17 anos,
mas votar todos votam, né? Toda a rede estadual de ensino vota. A gente criou esse ano o concurso cultural da bandeira do Parlamento Juvenil. As inscrições serão abertas só em setembro, mas os meninos e meninas que estiverem me ouvindo já podem estar caprichando nos seus desenhos. E nesse concurso cultural, a gente vai eleger a bandeira do Parlamento Juvenil, ou seja, o autor vai ter o seu nome para sempre na história do Parlamento, por ter sido o criador da bandeira, vai ganhar um notebook super moderno da própria Alerj e a escola do aluno vencedor ganha um mini laboratório de informática. É mais um incentivo, um belo incentivo, na verdade, para participar do Parlamento Juvenil. Isso aí. Né? E é assim que a gente transforma a sociedade, na minha visão de mundo. Eu costumo dizer muito a eles, não se apaixonem por si mesmos, se apaixonem por causas. E o mais impressionante, Natália, eu tenho ido das escolas sensibilizar para que eles possam se inscrever. Quando a gente passa o vídeo do Parlamento Juvenil, do clipe da música, que eu mesmo criei até, e a edição, a história do Parlamento Juvenil, você vê aquele brilho nos olhos daquelas crianças e, de repente, eu sempre falo com eles, está vendo? Eu quero muito que vocês sejam aqueles que estão ali no vídeo e vocês podem ser um daqueles e até mais do que aqueles que ali estão. Vocês podem mudar o rumo dessa nossa sociedade brasileira que é tão falha e que a gente tem a permissão de sonhar que ela pode ser muito melhor. E esse ano, quantos parlamentares juvenis serão? Esse ano tem uma novidade importante. É um por município, sendo que a cidade do Rio de Janeiro, por ter uma população maior, elege 3. Só que nesse ano a gente incrementou. Para motivar ainda mais a participação, criamos em lei que os 3 municípios que tiverem mais candidatos inscritos elegerá não apenas um, mas 2 representantes, para demonstrar também que quando há participação, você também aumenta a representatividade. Nesse sentido, por exemplo, Duque de Caxias, ano passado teve 78 candidatos só em Duque de Caxias. Às vezes você pega um município mais populoso, Rio de Janeiro, que teve, por exemplo, 19. Né? E aí você fala, caramba, olha a diferença. Então acho que tem que motivar, tem que parabenizar esse engajamento. Empenho, né? Às vezes tem um município pequenininho, vou dar um exemplo, Bom Jardim, que é um município pequeno, 20 mil habitantes. Em Bom Jardim, todas as edições do Parlamento Juvenil sempre tiveram representantes. Esse município precisa ser reconhecido e precisa, sabe... Macaé, por exemplo, que é maior, ano passado não teve representante. Então, você vê que questão engraçada, né? Então, a gente precisa se engajar dentro lá das pequenas células que representam. Se o município é maior ou menor, tem que ter esse engajamento. E é tão bom a gente ver que alguns desses parlamentares de edições anteriores, alguns até já trabalharam ou trabalham ainda aqui na Alerj, são líderes comunitários nas suas regiões, então realmente incorporaram a política no seu dia a dia e levaram isso adiante. E outros que viraram jornalistas. Na edição do ano passado, e eu tenho uma proximidade muito, eu converso com eles por WhatsApp, bato papo, oriento, ajudo no que dá para ajudar, e às vezes eles têm dúvidas realmente até existenciais, que na medida do possível a gente colabora, e muitos deles mudaram de ideia, né? Tinha uma visão de mundo e falaram, não, eu quero ser jornalista, quero trabalhar com comunicação. O outro, não, eu quero ser advogado, quero trabalhar com leis. Outros, não, eu quero ser político mesmo, quero ser candidato. Aí eu falo, tem que ter uma profissão, hein? E aí, professores, muda realmente essa experiência, essa vivência. Eu diria que é quase uma experiência sobrenatural para muitos deles. E muitas vezes é a melhor coisa que vai acontecer na vida deles e a gente tem que motivá-los. Deputado, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez a sua participação na Alerj Entrevista e sucesso com o Parlamento Juvenil desse ano. Obrigado, Natália. Obrigado mais uma vez aqui ao carinho de toda a TV Alerj. Eu acho que o Supera Rio Parlamento Juvenil resume bastante a fé que a gente tem nesse Estado, a fé que a gente tem nas pessoas. A gente não pode desistir do Estado do Rio de Janeiro. E quando eu falo que não podemos desistir do Estado do Rio de Janeiro, eu quero dizer que a gente deve insistir nas pessoas. Nada pode ser mais importante do que as pessoas. É para isso que a política deve existir, é por isso que está aí a democracia e acho que esse é o motivo da gente estar mergulhado nessas causas. O Alerj Entrevista fica por aqui. Para assistir esse ou qualquer outro programa da TV Alerj, acesse www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!